Abre aí a tua Bíblia em Salmos 73. Glória a Deus. Você vai abrir a Bíblia e não vai fechá-la, ok? Salmos de número 73, nós vamos ler 3 versículos e você vai ficar com a Bíblia aberta. Posso ler? Amém. A grande maioria já encontrou? Amém. Quem não encontrou, encontre, dá tempo. 3 versículos para você ler. 1, 2 e 3. Primeiro versículo: verdadeiramente bom é para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos loucos quando via a prosperidade dos ímpios. Se assente, não feche a Bíblia. Meus queridos irmãos, ouvintes da palavra, aqui está um salmo de Asaf, ao qual ele traz algumas narrativas do porquê que ele quase que se desvia na fé. Ele começou a sentir inveja dos ímpios, por ver a prosperidade destas pessoas. Ele se via como um sacerdote, ele se conhecia como um sacerdote, de fato ele era um sacerdote, um homem que era uma propriedade peculiar de Deus, mas ele via que no meio do arraial havia homens que não cumpriam a vontade de Deus como ele, que não ia para a igreja como ele, que não sacrificava como ele, que não cantava louvores a Deus como ele, e ainda falava mal do céu, mas mesmo assim parece que aos olhos de Asaf, aqueles homens prosperavam e ele não. Olha só que narrativa, irmãos, que Deus colocou no meu coração, para a gente aprender nessa noite, que às vezes a gente está olhando para alguém que está em pecado, às vezes a gente está olhando para alguém que não está andando naquilo que a gente está andando. Você está vindo para a consagração, você está orando, você está lendo a Bíblia, você está se santificando, e de repente você bate o olho e você vê alguém que não está nem aí para Deus, que está pecando, parece que só anda feliz, parece que tudo dá certo, parece que as portas se abrem, parece que na casa daquele povo está tudo bem. Aí você olha para a tua casa, os filhos pela misericórdia, a tua saúde pela misericórdia, a tua vida financeira pela misericórdia, e de repente você começa a olhar para essa situação e diz: cadê o Deus que eu estou? Cadê Deus na minha vida? Eu estou desenhando o cenário de Asaf, e para desenhar o cenário de Asaf, eu vou falar para você quem ele é, em rápidos minutos. Primeiro, ele era um levita. Diga comigo, levita. Levita é filhos de Levi, irmãos, são filhos de Jacó. Ele compõe as 12 tribos. Os levitas, eles eram separados para a obra de Deus, eles eram separados para levar o tabernáculo, para conduzir a arca, para levar a menorá, para levar, irmãos, os utensílios da casa de Deus. Quem limpava o templo eram os levitas, quem cantava eram os levitas, quem ministrava no templo eram os levitas sacerdotes, quem limpava a cinza eram os levitas. Então, quem era este? Este era um deles, obviamente, Asaf, levita. Quem era Asaf? Só para você aqui entender, ele também era músico, mas não era um músico comum. Ele cantava, ele tocava, e ele era chefe dos músicos em muitos anos da vida dele. Quem era esse Asaf? Ele também era escritor. Meus queridos, o livro nosso de Salmos, ele é composto por 150 salmos, mas Asaf, esse homem de Deus, esse levita da casa do Senhor,
esse cantor e músico que andava com Deus, ele escreveu 12 salmos destes de 150, quase 10% do livro de Salmos, quem escreveu foi Asaf. Agora, olha só, por que eu estou desenhando isso aqui? Eu quero desenhar um cenário de um homem que falou com a própria boca: os meus pés quase se desviaram. Ele viveu numa época de transição. Que transição? Ele pegou o final do reinado de Saul, o início do reinado de Davi e o começo do reinado de Salomão. Ele viveu, ele transitou nesse período de transição de reis. E ele viveu também um período histórico maravilhoso, sabe qual? De trazer a arca de Deus para dentro de Jerusalém. Os irmãos sabem que quando Saul era rei, a arca não foi levada para Jerusalém. Saul reinou por conta própria. Saul reinou pedindo para Samuel sacrificar, Samuel o orientar. Mas quando Davi, ele entra no poder, quando o reinado é dado para Davi, Davi faz o seu primeiro ato: eu preciso trazer a arca de Deus para dentro de Jerusalém. Eu vou reinar, mas não tem como eu reinar sem a presença do meu Deus do meu lado. Então ele vai pegar a arca lá em Kiriat Jearim. Irmãos, na casa de Abinadab, essa arca estava lá por alguns anos. Davi, ele manda 30.000 soldados, olha que lindo, irmãos. Davi, ele faz um carro novo, diferente, para buscar a arca que estava abandonada e deixada. E ele vai lá, 30.000 soldados, carro novo, chega na casa de Abinadab. Os filhos de Abinadab vêm pilotando aquele carro, dirigindo aquele carro de boi. Eu não sei nem como é que fala, se é dirigir, se é pilotar ou se é tocar o carro de boi. Mas eles vêm trazendo a arca naquele carro novo. E os irmãos sabem da história. Eu estou traçando aqui, irmãos, a narrativa do cenário onde Asaf viveu, e o que ele viu, aonde ele conviveu, e por que ele falou aquelas coisas. Preste muita atenção. Vem os Uzá e Aiô tocando aquele carro. Só que a Bíblia nos diz que eles passaram por um caminho de pedregais, e a arca começou a balançar dentro do carro. Uzá estendeu a mão para segurar a arca, e quando ele estende a mão para segurar a arca, naquele mesmo momento, naquele exato momento, ele foi fulminado e ele caiu morto no chão, porque tocou sem poder tocar. Ele não era levita, ele estava ali achando que estava fazendo um favor. Agora pensa comigo, o rei, ele fez uma comitiva de 30.000 homens. A Bíblia diz que ele ficou triste naquele exato momento. Mas alguém chega no ombro de Davi e diz: Davi, tem uma casa aqui, é a casa de Obed. O rei vai na casa de Obed, não pede licença, não pede se pode deixar. Ele bate na porta e só vim trazer uma notícia: eu vou deixar a arca do nosso Deus aqui na tua casa. E a arca fica na casa de Obed num período de 3 meses. E a Bíblia também vai dizer que nesse período de 3 meses que a arca ficou na casa de Obed, tudo prosperou. A mulher prosperou, os animais procriaram, o campo ficou melhor, as coisas começaram a acontecer a ponto das pessoas de fora olharem e dizer: Obed Edom está prosperando. Levanta a mão, eu vou liberar a primeira palavra aqui. A presença de Deus, queridos, a presença de Deus vai fazer você prosperar. Não adianta fugir, não adianta correr, não adianta deixar, não adianta fazer fusquinha, não adianta dizer eu não tenho força. Quem vai te fazer prosperar é a presença de Deus na sua casa e na sua vida. Só quem pode dar glória a Ele. Agora presta atenção. Davi, Obed está prosperando. Davi diz: agora é a deixa. Eu preciso levar a arca para Jerusalém. Eu quero levar a arca para Jerusalém, mas como eu vou fazer agora? Então Davi tem uma ideia, e ela é do céu. Por quê? Porque ele sabia que os únicos que poderiam tocar na arca eram os levitas. Diga comigo, levitas. Então ele chega nos levitas e nos sacerdotes e dá uma palavra a eles:
se santifiquem. Se santifiquem, que nós iremos buscar a presença de Deus, que nós iremos buscar a arca, que é a presença de Deus. Diga para alguém assim: se santifique. O que Davi fez? Ele passou a responsabilidade para os sacerdotes. Se santifiquem, que nós vamos buscar a arca. A primeira vez foi no carro de boi, agora nós vamos fazer diferente. Como será, Davi? A cada 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós iremos sacrificar bois e carneiros. Também eu vou edificar uma pessoa para ser chefe dos músicos dessa comitiva. Ele olha para alguém e diz: é você, Asaf. Quem? Tu vai liderar os músicos. A cada 6 passos eu quero sacrifício, a cada 6 passos eu quero louvor, mas eu não quero qualquer louvor, eu quero o melhor louvor, porque nós estamos levando a arca do nosso. Da primeira vez não deu certo, mas da segunda vez deu, e a Bíblia vai dizer que Davi entrou em Jerusalém feliz. E ele entrou tão feliz, irmãos, que ele entrou dançando. Aqui tem um contexto. Ele entrou tão radiante que ele entrou adorando, pulando como um menino, talvez batizado com o Espírito Santo. Mical falou algumas coisas, e por falar contra Davi, Mical ficou estéril. Eu estou dizendo para alguém aqui: toma cuidado quando você falar da unção de alguém, você pode ficar estéril. Capítulo 16 de 1 Crônicas. A arca já está em Sião, preste atenção. Agora eu preciso edificar músicos que fiquem louvando, prestando louvores a Deus aqui na tenda, porque o projeto é uma construção de templo, mas primeiro ela ficou na tenda. Mas na tenda vai ter que ter louvor, na tenda vai ter que ter adoração. Então eu vou colocar alguém para ficar adorando a Deus de uma forma contínua, como líder. Ele olha e encontra uma pessoa e diz: Asaf, é você que vai ficar prestando louvores, liderando, para que o louvor nunca cesse, mesmo que seja na tenda. Capítulo 17 de 1 Crônicas. Davi tem uma ideia: eu moro no palácio, sou o rei de todo Israel. E ele olha do seu palácio e vê a presença de Deus numa tenda. E preste atenção, irmãos, essa tenda já tinha passado anos e anos no deserto. Essa tenda era uma tenda costurada, essa não era uma tenda nova. Ele num palácio e a presença de Deus na tenda. Então ele tem uma ideia: eu vou construir um templo para que o nosso Deus também seja adorado, e nesse lugar nós venhamos oferecer sacrifícios de louvores a... Então ele tem essa ideia, porém Deus não permite ele construir o templo, porque a Bíblia diz que a mão dele era suja de... Agora preste atenção que a gente vai dar um pulo de 1 Crônicas, do capítulo 17 para 2 Crônicas, capítulo 3, 4, 5, 6 e 7, assim vai. Agora já não é mais Davi que está no reino, agora é o seu filho Salomão. Diga comigo: Salomão. Salomão, irmãos, filho de Davi, ele foi incumbido a construir o templo, e ele termina, e na edificação do templo, presta atenção, na edificação, no dia que ele termina o templo está lindo, o templo está bonito, o templo está edificado. Eu preciso de alguém que lidera, que preste louvor, que seja santo, que use roupa de linho, que tem conhecimento, que passou pelo processo. Quem Salomão escolheu? Diga comigo: Asaf. Ele escolhe Asaf. Vai lá, gente, vamos lá, 2 Crônicas capítulo 5, vamos compartilhar isso aqui, a partir do versículo 12. 2 Crônicas capítulo 5, versículo 12 diz: e os levitas, que eram cantores, todos eles de Asaf, oh glória, eles estavam com símbolos, com alaúdes, com harpa,
estava em pé para o oriente do altar. Junto com eles estavam 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Olha só como Salomão fez no dia da edificação. 120 sacerdotes, todos eles vestidos de linho fino, organizado com seus louvores. E quem estava na liderança de tudo isso, mais uma vez? Asaf. E como é que eram os louvores? Versículo número 13. E aconteceu que quando eles, 2 Crônicas capítulo 5, versículo 13. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Irmãos, quando eles começaram a louvar a Deus, quando eles começaram a tocar os instrumentos, quando eles começaram a dizer: porque Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre, uma nuvem veio para cima da igreja, e a glória de Deus invadiu aquela casa. E a Bíblia vai dizer que os sacerdotes não conseguiam parar em pé, tamanha glória de Deus. Os sacerdotes não conseguiam parar em pé, tamanha glória de Deus. Então os sacerdotes não podiam ficar lá dentro, eles saíram para o lado de fora do templo. Salomão pega a palavra agora. Ele começa a fazer uma oração, e ele começa a orar no capítulo 6, ele só vai terminar lá no capítulo 7. A oração de Salomão é: Pai, se alguém entrar nesse templo em pecado, e se chegar aqui e pedir perdão, perdoa-os, ó Deus. Se um estrangeiro que não te conhece, que adorou outros deuses, chegar aqui e confessar que tu és o Deus que fez os céus e a terra, Senhor, aceita a oração do estrangeiro. E ele vai fazendo um monte desse tipo de oração, irmãos, até chegar no capítulo 7. Dá um pulinho no capítulo 7, que diz assim o comecinho: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória encheu e os sacerdotes não podiam entrar. Por quê? Porque quando os louvores começaram, eles estavam lá dentro, e eles tiveram que sair porque a glória encheu. De repente, Salomão ora, a glória desce de novo, e agora os sacerdotes não conseguem entrar, porque quem estava dentro da casa era o próprio Deus. A glória de Deus estava na casa. Irmãos, e aqui é muito interessante, porque nessa edificação, se você for ler antes ou for ler um pouquinho depois, vai dizer que sacrifícios foram feitos. A quantidade: 120 mil carneiros, 22 mil cabeças de boi. Imagina aqui o Itaim Paulista lotados de cabeça de boi, lotados de cabeças de carneiros, para ser sacrificado ao nosso Deus. Essa edificação demorou 7 dias, e ao 7º dia, na oração, todos aqueles sacrifícios, irmãos, ali acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a glória encheu aquele lugar. E Deus olha para aquele lugar e diz: a partir desse dia, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que forem feita nesse. Agora preste atenção, pastor, de que cenário você está falando? Eu estou falando de um cenário que alguém viu tudo. Você já participou de um culto que tem fumaça dentro da igreja? Você já participou de um culto que a glória toma tanto a igreja que você não consegue ficar de pé? Você já participou de um culto, queridos, que alguém faz uma oração, o fogo não é um fogo ligado, não é um fogo que foi acendido, não é um fogo que foi colocado, vem um fogo do céu. Sabe quem estava lá? Asaf. Sabe quem viu tudo isso? Asaf. Sabe quem viu a mão de Deus? Asaf. Sabe quem viu a presença de Deus se movimentando? Asaf. Ele estava
Pastor, o que você quer dizer? Que tem muita gente que já falou em línguas, que já tocou em pessoas e pessoas foram curadas. Tem muita gente que até ministrou e cantou, mas por causa de uma luta deixou, se desviou, por causa de alguma coisa, os pés quase, alguns quase, outros escorregaram de fato. Aí vem Asaf, no Salmo 73, a partir do versículo 2, e ele diz: quanto a mim, um homem que viu tudo isso, um homem que vivenciou tudo isso, um homem que viu, a gente não, irmão, se tem um culto que eu queria estar, é no culto da edificação desse templo. Segundo culto que eu queria participar, é o culto que estava acontecendo em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Esse culto é o culto mais marcado que tem no Velho Testamento, não tem outro igual, com tanta glória e presença. Mas de repente esse homem que viu tudo, ele vai dizer que Deus é bom, mas sabe esse cara aqui? Quase se desviou. Porque vi os ímpios prosperando. Pastor, aonde você quer transportar isso? Eu vou dizer para você. Às vezes você vê pessoas, porque ele está falando de ímpio, irmãos, ele está falando de israelitas. Você vê pessoas pecando, você vê pessoas que estão debaixo do erro e você conhece, e você mesmo diz: ué, não vai acontecer nada. Vou falar da minha palavra aqui. A casa não vai cair para esse camarada, não. Está debaixo de erro, todo mundo sabe. Está fazendo feio, mas está contando bênção. Só vive sorrindo. Parece que está dando tudo. Então, ele começa a dizer no versículo 13, presta atenção, 73:13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. É doloroso. O que Asaf estava dizendo? Parece que é em vão que eu estou vivendo. Eu estou me consagrando todos os dias. Eu sou um sacerdote, eu não tenho outras terras, eu só vivo aqui dentro, mas para mim parece que só sobrou sofrimento. Todo mundo pode, todo mundo faz, todo mundo calunia, todo mundo brinca com a fé, mas eu desço todos os dias para a casa do Senhor, tenho purificado e lavado as minhas mãos na inocência. Ele estava dizendo, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Você está percebendo? Tem muitos pontos de interrogação, preste atenção, irmãos, onde Deus me levou a pensar. Existem muitos pontos de interrogações em muita cabeça. Tem muita gente até que deixando a fé. Por quê? Porque está vendo pessoas fazer o que querem fazer, brincar do jeito que estão brincando, e quer saber? Parece que está dando tudo certo. O pecado de alguém está te esfriando. O que as pessoas estão fazendo e parece que está dando certo, está te esfriando. Eu vou dar um recado para você, querido, o recado que Deus deu para Asaf. Quando ele começa a compreender algumas coisas, Asaf, ele quase se escorrega, ele quase se desvia. Dá uma olhada ao porquê, irmãos, os motivos. Versículo de número 4, quem está com a NVI aí? Quem está com a Bíblia NVI? Para me emprestar. Vocês trouxe? Bíblia NVI? Não? Está com uma? Vem cá. (73) versículo de número 4, que diz assim, vou ler o 3 para você. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento. Olha, eles
não passa. E tem o corpo saudável e forte. Você só vive no ai, na dor. Irmãos, só anda arrastado. É dor aqui, é dor ali, é dor aqui lá. E ele diz que os ímpios não têm sofrimento. Vamos lá, versículo de número 5. Estes, livres dos fardos de todos, não é só um não, de todos, não são atingidos por doenças. Olha Asaf, irmãos, olha para cá, olha o cenário. Ele dizendo como os ímpios estão vivendo. Não tem sofrimento, são saudáveis, são fortes e não tem doença. Versículo de número 12. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo e aumentam em riqueza. Agora fala a verdade, um homem que foi separado. Irmãos, para todas as tribos, quando chegou em Canaã, elas tinham direito à terra, mas a tribo de Levi não tinha direito a terra nenhuma, porque eles eram, conforme Deus falara, vocês são as minhas propriedade particular, vocês são meus, tribo de Levi. Então eles não tinham direito de nada. Só que ele via pessoas no erro e parecia que os errantes, os ímpios estavam certos, e porque parece que os ímpios estavam certos, ele diz: quanto a mim, eu quase escorreguei, eu quase deixei a minha fé, eu quase abandonei a Deus. Porém, queridos, preste atenção, versículo de número 17: até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Olhe para cá, eu vou explicar para você, e essa é a mensagem. Talvez você não vai ver os opressores sofrendo, irmãos. Talvez você vai dizer assim: Senhor, cadê a justiça? Cadê o juízo? A justiça nessa situação? Por que não vai acontecer nada? Por que, Senhor? Não é possível. Você não vai ver? Eles vão comprar, eles vão vender, eles vão casar, se separar, vão entrar num trabalho, vão sair e vão entrar em outro melhor, vão comprar um carro, vão vender e vai trocar para um carro melhor, e você dizer: não é justo, são mentirosos, são ímpios. Irmãos, mas quando ele teve uma revelação de Deus, ele viu o fim. Ele viu o fim. Papai, aleluia. Obrigado, Jesus. Ele viu o fim dos ímpios. Sabe quando uns ressuscitam para o gozo eterno, outros para o sofrimento? Pode ser que nunca vai sofrer aqui. Pode ser que aqui nunca vai passar uma opressão aqui. Você vai olhar e ele é prova para você. Ele é prova para a sua fé. Ele é prova para você ver e dizer: meu Deus, eu preciso cuidar de mim, porque senão eu também vou me desviar. Mas o fim será um fim de ai eterno. Não tem como correr. Não tem como correr. Por isso, não se iluda. Não se esfrie. Não retroceda. Não rede o pé. Não enfraqueça. Viu pecar? Vê alguém fazer e cobra justiça e juízo,
E porque não vem justiça e juízo, eu vou te dar um aviso: não enfraqueça. Porque não tem justiça aparentemente para você, naquilo que você pensa, naquilo que você quer, isso não te dá o direito de você enfraquecer. Se caluniaram, se apunhalaram, se mentiram, se estão fazendo feio pelas costas, lembra que tem uma palavra: ai, o fim será terrível. É o fim, irmãos. Não adianta, ai meu Deus, tem alguém fazendo, tem alguém assim, ai a minha fé, eu já também não vou mais para a igreja. Tu morre também. Quando ele teve um insight, quando ele viu o fim, quando Deus revelou que o fim, o negócio não é agora, Asaf, não é hoje, Asaf, não é agora, Asaf, fique em paz, eu não sou injusto, eu sou justo. Tudo que planta a gente, tem coisas que a plantação ela é tão ruim que a colheita vai ser péssima na eternidade, mediante aquilo que é feito agora. É coisa tão ruim, é coisa tão feia, é coisa tão suja, que haverá colheitas eternas para isso também. Por isso, Asaf, você que viu o manto, você que andou no glória, você que foi transformado, você que foi abençoado por Deus e que viu mistérios e mistérios, esquece, por isso a tua Bíblia, a minha Bíblia diz: não olhe para a direita e nem olhe para a esquerda, não olhe para quem está fazendo errado, não olhe para quem está se desviando, não olhe para quem está fazendo do jeito que Deus não quer, e parece que está dando certo. O fim vem, e ai daquele que anda pelo caminho errado. Quando ele tem a revelação, quando ele fala com Deus, o que adianta eu acordar cedo, lavar as minhas mãos, andar em santidade, me purificar todo dia, se tem gente que é ruim, não tem sofrimento, não faz isso, e eu vivo isso? Deus revela. Então entendi o fim deles, versículo 17. E quando ele entende isso, ele vai falar para Deus assim, versículo 21. Assim, ele entendeu, assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins, assim me embruteci, e nada sabia, fiquei como um animal perante ti, falando besteira. Versículo de número 22, versículo de número 23, todavia estou de contínuo contigo agora, tu me sustentaste pela minha mão direita, eu sou levita, quem me abençoou até hoje foi o Senhor. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberá na tua glória. Eu estou feliz pelos teus conselhos aqui, e eu sei que tu me receberá na tua glória um dia. Eu estou feliz por ser um levita, eu sou feliz por sofrer as boas aflições como um bom soldado de Cristo, porque eu sei que tem um lugar preparado para mim. Já não me incomoda mais se o ímpio é bom, se o ímpio está bem, se o ímpio está ganhando, se o ímpio está vencendo, se o ímpio está caluniando, se para ele vai ter ou não juízo, porque a salvação, a minha salvação não depende daquilo que ele faz. Depois que ele vê, depois que Deus revela, ele fala: agora tá bom, eu aceito acordar de manhã, eu aceito fazer a tua obra, porque eu sei que no final da história tu vai me receber na tua glória. Aleluia. Versículo de 25: quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para agora e para... Pois eis que os que alongam de ti, ou que se afastam de ti, perecerão. Tu tens destruído todo aquele que se desvia de ti, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras.
Aí, queridos, vê bem, agora ele põe a confiança, agora ele é outro homem, por causa da revelação, ele sabe o fim da impiedade. Agora, ele diz: eu pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras, anunciar todas as tuas, dá uma olhada no Salmo 74, só o título, masquil de quem? Está na minha Bíblia assim, lamentação pela destruição do templo, Salmo 74, masquil de quem? De quem? Salmo 75, Deus é o juiz, para o cantor mor, sobre o altaxete, salmo e cântico de? Salmo 76, é cântico de quem? Cântico de quem? Salmo 77 é salmo de quem? Salmo 78 é masquil de quem? Salmo 79 é salmo de quem? Salmo 80 é salmo de quem? Salmo 81 é salmo de quem? Salmo 82, Salmo 83, eu colocarei, eu falarei, eu escreverei, eu pregarei a sua palavra, porque eu sei que meu fim é na glória contigo, meu Deus. Então, meus queridos, não se aflija por quem está ou não está prosperando. Não fique triste por quem está pecando e aparentemente nada está acontecendo. Guarda só no teu coração, o final será triste. Quem está cometendo injustiça, quem está pecando e fazendo as outras pessoas sofrer sabendo, e está parecendo que é um galão, uma galãzinha, que está lá, olha, está tudo bem, estou pisando, o fim será triste. Assim foi a revelação que Asaf teve. Pegue na mão do teu irmão, levanta ele que nós vamos fazer uma oração. Vou dar 2 avisos aqui. Escute isso, queridos. Primeiro, nós vamos orar. Gente de dentro olhando para fora. Gente de dentro olhando. Asaf dentro olhando. Adorador dentro olhando. Adorador que está servindo olhando para quem está andando em pecado. Cuidado. Mantenha na sua linha. Ninguém pode te tirar da presença de Deus. Segundo, desviado, achando que não haverá juízo. Desviado, achando que não haverá juízo. Vou falar aqui com a telinha aqui, ó. Desviado, em pecado, tá dando tudo certo agora, né? Ninguém tá vendo, Deus está vendo. Ninguém está sabendo, Deus está sabendo. Haverá juízo eterno. É aviso dado. Culto de ensino. Fique em paz. Ande na presença. Creia na glória. Pregue a palavra. Não olhe para fora. Não olhe para a direita. Segue. Segura a mão dessa pessoa aí. Você vai passar força de Deus para ela. Você vai fazer uma oração. Uma oração. Você já viu muita coisa na vida. E muitas coisas te enfraqueceram no meio do caminho. Você pode perceber, irmãos, aos crentes que têm 10, 15, 20 anos, 30 anos de crente. Não tem nem a metade de unção, de alegria, de gozo que tinha no primeiro ano de cristão. No primeiro ano de cristão, irmãos, não precisava de muita coisa para aceitar Jesus, não precisava de muita coisa para se alegrar, não precisava de nada, tudo era uma alegria. O tempo passou, o amasso chegou, as dificuldades bateram, as provas, irmãos, a doença, a dor, a falta, a carência, o abandono, bateu forte aí, e eu vou dizer para você, tudo prova.
É tudo para provar onde você está firmado. Jesus, quando nasceu, foi colocado numa estribaria que nem era dele, era impressa. Jesus, quando morreu, ele não tinha nenhuma cova, a cova também era impressa. Ele não tinha nada nessa terra, mas ele teve tudo no céu. Ele ganhou tudo de Deus. Ele nunca teve nada aqui, irmãos, mas ele teve tudo do Pai, tudo de Deus. Então segura firme, aguenta a prova, porque tudo nessa terra nos prova. Tudo será para mexer com a tua fé. Tudo virá para te provar, para te esfriar. Tudo virá para te arrancar da presença de Deus. Eu digo, tudo é permissão para ver aonde você está. Os amigos me abandonaram, os 12. Fica firme, irmão. Fica firme. Independente do que está acontecendo do teu lado. Espírito Santo, ministramos uma palavra aqui de reflexão e de força para as nossas vidas. É um aviso do Senhor, eu tenho certeza que nada que está acontecendo no mundo externo pode mudar aquilo que nós temos contigo, daquilo que é certeza no nosso coração contigo. Peço ao Senhor que alegre essa igreja, que fortaleça essa igreja, que renova essa igreja, que dê unção para essa igreja, que dê força para essa igreja, que ensine essa igreja, que renove essa igreja, que opere milagres no meio dessa igreja, mesmo no meio de crise, que nos sustente, que nos fortaleça, que nos dê livramento e que nos conduza para a eternidade. No nome de Jesus você diz?